Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz. É palavra poderosa para mim e para a tua vida em qualquer situação, principalmente espiritual. Quando a gente vai pelo lado espiritual, o restante depois vem. É só milagre. Vamos ouvir da parte do Senhor? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Mas o importante é interagir. O título é A Palavra de Jesus é Tudo. Se ele tem uma palavra, se ele lhe prometeu algo, fique na posição, porque a palavra de Deus é tudo. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te prometeu, ele cumpre. Não olhe para a dificuldade, para o cenário, para o que está acontecendo. Lembre-se e guarde no seu coração a palavra, como quando Maria viu os milagres de Jesus quando tinha 12 anos e guardava no seu coração. Guarde a promessa, porque a palavra dele é tudo. Vamos ver aqui em Lucas 5, do 1 ao 8. Louvado seja o nome do Senhor. Do 1 ao 9, perdão. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja que ele estava ali junto ao lado do lago. E a multidão apertava, porque queria ouvir a palavra. Imagina você ouvir o evangelho de Deus da boca do seu filho Jesus, que honra. Aquela multidão apertava, porque todos queriam ouvir Jesus. Quando você estiver na casa de Deus, tenha prazer em escutar, porque o pastor, quem estiver levando a palavra, é Jesus que está falando. Eu sou Beth, sou uma simples mortal, mas quem está usando minha boca é Jesus para você. E viu estes 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que me chama a atenção aqui é que Jesus estava ali do lado do lago pregando, mas de repente ele olha e vê aqueles pescadores lavando as redes. Ele sabia o que tinha acontecido um dia antes. Ele sabe quando a gente chora. Ele sabe quando a gente vai para um lugar e dá tudo errado. Ele sabe quando você coloca o currículo e alguém diz para você, ali você não entra porque você não tem estudo suficiente. Se o Senhor tem essa promessa, você vai entrar lá. Ele sabe quando você está orando e chorando em casa com seu filho ou seu esposo preso por conta das drogas, que já foi dito que eles não vão sair nem tão cedo de lá. Ele sabe. Ele sabe qual o problema do seu casamento, ele sabe. Veja que ele estava pregando ali em Cesareia e o povo, a multidão apertando, mas de repente ele observou e viu os discípulos lavando as redes. Olha que Jesus tremendo. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que me chama a atenção aqui também é que Jesus pede a Simão que saia um pouco da terra. Ele devia estar mais na beirada da água, do lago. Ele pediu que fosse mais para dentro. Humanamente falando, por que ele ia fazer isso? A multidão estava ali ouvindo ele. Era mais justo, mais certo, né? Ele pregar ali da beira do lago. Mas ele pediu para que levasse ele para mais para dentro, porque ele tinha um propósito. O que você não está entendendo, ele disse, fique aí, fique. Ele tem um propósito. Não saia da posição que ele te colocou, porque ele sabe o que faz. Ele pregava, mas olhou para aqueles discípulos tristes lavando as redes. Depois ele pediu para que levasse ele mais para dentro do lago. O segredo da vitória é a obediência. E esses discípulos obedeceram. E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Ele disse, olha, vai ali, naquele lado alto do mar, lança a rede para a pesca. Não é incrível isso? Não é duvidoso? Né? Ele estava pregando, mas observava aqueles discípulos. Ele está observando, ouvindo seu choro, seu clamor,
seu jejum, sua adoração e sua fidelidade a Ele. Aí ele vai, pede para eles colocar ele mais para dentro do barco e agora lança ali para o lado mais alto. Olha que coisa interessante. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus não sabia que eles tinham passado a noite todinha trabalhando? Ele sabia. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas o momento do milagre era aquele. Porque se um dia antes os discípulos pegassem, pescassem, não ia ser milagre. Mas naquele momento, o milagre ia acontecer. Na hora da palavra. Ele pregando. O segredo é estar na palavra. Porque esses discípulos estavam ali na palavra. Estava com o dono da palavra. Estava ouvindo a palavra. Para o milagre chegar, você tem que estar na palavra. E esses discípulos estavam na palavra. E Simão deu uma palavra linda. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O segredo é confiar. Lance, aleluia, lance as redes da fé. Lance as redes da esperança. Lance a rede da obediência. Lance a rede de esperar o tempo do Senhor. Porque sobre a palavra dele vai acontecer. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Rompia-se-lhe a rede. A quantidade foi tão grande quando ele obedeceu sob a palavra, que a rede ia se rompendo. Se rompeu. Porque quando chega, vem muito. A Bíblia não diz que do nada Deus faz tudo? Que ele traz à existência o que não existe? E o que não é, ele faz ser? Ele trouxe à existência os peixes. E o que não era naquele momento, ele fez ser, que foi a rede e a pique. Louvado seja o nome do Senhor. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase a pique. Tem sinal chegando. Veja que aqui os discípulos fizeram sinal para os outros discípulos virem ajudar. Jesus vai te mostrar sinal do teu milagre. E quando eles vieram, estava já se rompendo tudo, quase a pique. Porque aquilo que o Senhor promete, quando Ele cumpre, é tremendo. Mas lembre-se que os discípulos aqui estavam na palavra. Estavam ouvindo a palavra. Milagre é quando a gente está na palavra e obedece. Glórias ao nome de Jesus. Simão poderia dizer: não, Senhor, não vou fazer não. Ontem a gente passou a noite todinha. Ele estava ali triste, frustrado. Mas mesmo com a dor da pesca frustrante de um dia antes, ele fez sobre a palavra do Senhor. Não olhe a dificuldade, se até agora não deu em nada, porque ali eles não pescaram e não receberam e não conseguiram peixe nenhum dia antes. Vá na palavra. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Simão Pedro viu a grandeza do Senhor tão grande naquele milagre, naquele poder tão glorioso, que disse: Senhor, ausenta de mim, que eu sou um pecador. O que o Senhor quer que a gente entenda é isso, que a gente é falho, que a gente é pecador, que o grande, que o poderoso, que o soberano é Ele. Dê toda a honra e toda a glória a Ele. Se humilhe, entenda que você não é nada e que o poder, que a grandeza está nele, porque foi o que Simão entendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o 9 para terminar, olha que coisa tremenda. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. Se espantaram. Quando o milagre chegar, a gente se espanta. Você vai ficar espantada, porque o que Deus vai fazer é tão grande que vai causar espanto na tua vida e quem está ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Jesus disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele cumpriu. E Pedro, Simão Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a rede, porque ele vela para cumprir sobre a palavra dele. A palavra dele tem o peso do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Juiz dos Juízes, dos médicos, do grande eu sou, do leão da tribo de Judá, daquele Deus maravilhoso que disse a Moisés: vai de a Faraó que sou que te mandou. É esse que vai fazer o milagre. É esse que eu te digo. A palavra de Jesus é tudo. Espera teu milagre, porque vamos ficar espantada com o milagre, para a glória de Deus. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã. Vai ficar encantada, vai ficar de boca aberta. Deus vai te surpreender na terra. Louvado seja o nome do Senhor e a mim também. Glória a Deus.